Olá, meus irmãos, graça e paz. Aqui quem vos fala, vosso irmão em Cristo, Presbítero Gregório, trazendo mais um pedacinho do maná dos céus. Amados, diletos irmãos, quero agradecer a todos os irmãos que têm me acompanhado através da web, rádio WS, e também através da El Shaddai Vida. E agora também está sendo transmitido a mensagem do Presbítero Gregório pela rádio FM 106.1, Rádio Adonai Vida, uma rádio do meu amigo, irmão Antônio Filho. Que Deus abençoe a todos que tem acompanhado a programação do Rádio Adonai FM 106.1 e acompanhado a mensagem do Presbítero Gregório. Que Deus vos abençoe abundantemente. Amados diletos irmãos, vocês que querem falar comigo, que querem enviar seu testemunho, ou até mesmo a sua contribuição voluntária para manter a programação da rádio, entre em contato com o Presbítero Gregório pelo WhatsApp 67993060524. Que Deus vos abençoe abundantemente. Até o presente momento ninguém entrou em contato comigo. Aparentemente ninguém tem ouvido minha voz, acompanhado as minhas mensagens. Mas estou pregando, porque eu creio na palavra de Deus. Vamos lá, livro de João capítulo 3, amados, versículo 1, nós vamos ler até o versículo 8. A Bíblia nos relata que havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais príncipes dos judeus. Nicodemos foi ter a noite com o Senhor Jesus e disse-lhe: Rabi, sabemos que és mestre vindo de Deus, pois ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura, pode tornar a entrar no ventre da sua mãe e nascer? Jesus respondeu: em verdade te digo, que se alguém não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admire de eu te haver dito, necessário vos é nascer de novo. O vento sopra onde quer e ouve a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aqueles que é nascido do Espírito. Muito bem, amados, diletos irmãos, nós encontramos aqui um diálogo de Nicodemos com o Senhor Jesus. Nicodemos vai ter a noite com o Senhor Jesus, pois ele era um príncipe dos judeus. E um príncipe, amados, ele sabe que as pessoas que exercem alguma autoridade geralmente não tem tempo, é sobrecarregado, atende multidões e multidões. Provavelmente por isso, Nicodemos escolhe a noite, momento em que Jesus não está tão atarefado,
para conversar com o Senhor Jesus. Ele chega na presença do Senhor Jesus, ele faz elogios ao Senhor e mostra claramente que ele não vem sozinho, que ele está como um representante legal de todos os príncipes dos judeus, pois ele sauda o Senhor Jesus como sendo um mestre, e ele diz para o Senhor Jesus da seguinte maneira: sabemos. Ele usa o plural, ele não diz assim, eu sei. Ele diz, sabemos que tu és mestre vindo da parte de Deus, porque caso contrário tu não farias a obra que tu está fazendo. Então o Senhor Jesus diz para ele assim, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos, sendo um homem natural, só poderia pensar naturalmente. Então ele disse, como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Irmãos, veja bem, Jesus estava começando a tratar da alma, do espírito de Nicodemos. Ele passa a tratar da alma que necessitava de libertação. Ele diz para Nicodemos, Jesus não estava falando sobre um nascimento físico. O Senhor Jesus estava falando que é nascido da carne é carne, ou nascido do espírito é espírito. Ele estava falando sobre o nascimento espiritual. Eu já vos expliquei que nós somos constituídos de espírito, alma e corpo. Eu já vos expliquei que com o espírito entramos em contato com o mundo espiritual, com a alma entramos em contato com o mundo intelectual e com o corpo entramos em contato com o mundo físico. Então, Jesus agora passa a tratar do espírito do homem, da libertação espiritual. A parte do homem que nasce de novo é o espírito humano. O espírito do homem recebe vida eterna. Se o homem se manter separado de Deus, se ele não conhecer a Deus mediante a Cristo, ele continua eterno, mas destinado à morte eterna. Mas quando ele conhece a Cristo, ele nasce para a eternidade, para uma vida abundante em Deus, para viver eternamente na presença de Deus. Esta é a vida de Deus. A vida de Deus é a própria natureza dele, a própria natureza de Deus. Foi a partir do espírito do homem que foi feito uma nova criatura em Cristo. Deus passa a habitar nesse espírito humano através do seu Espírito Santo. Paulo, o apóstolo de Cristo, chama o espírito do homem de o homem interior. Pedro chama o espírito do homem de o homem interior do coração. Vamos tentar compreender isso. Livro de Apóstolo Pedro, 1 Pedro, capítulo 3, verso 4, está escrito assim: seja, porém, o homem interior do coração unido ao incorruptível e trágil, ou seja, de veste de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Então, amados, existe muita passagem na Bíblia Sagrada, passagem que mostra que quando a Bíblia fala sobre o coração, está se referindo ao espírito humano. Na realidade, amados, esse é o verdadeiro homem interior. Quando a Bíblia faz referência ao coração, está fazendo referência ao homem interior, ou seja, ao espírito humano. No Novo Testamento, onde quer que a palavra coração for mencionado, for usado,
Se você ler a palavra usando ou substituindo-a pela palavra Espírito, então você terá uma imagem mais clara acerca do que a Bíblia está falando. Então isto ajudará a cada um de nós crescer na presença de Deus, inclusive a da própria crença, e obter fé. Quando a Bíblia faz referência então ao coração, está fazendo referência ao espírito humano que é nascido de novo mediante a transformação interior por meio da palavra de Deus. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, e as coisas antigas já passaram, e eis que se fizeram novo todas as coisas. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Então, amados, nós vemos aqui que essa referência se faz ao homem interior. Não poderia estar referindo ao homem exterior, pois o homem exterior, ele envelhece e morre. Quando o ser humano nasce de novo e se torna uma nova criatura, não recebe um corpo novo. O homem exterior continua exatamente como era antes. Se você é uma pessoa obesa, você continuará sendo obesa. Se você é moreno, ou se você é negro ou branco, se você é alto ou baixo, se você tem olhos claros ou escuro, se você é loiro ou tem os cabelos negros, você continuará da mesma maneira. O que nasce de novo é o seu espírito, a sua velha natureza, ou seja, o seu físico, o seu corpo carnal, ela continua da mesma maneira. Ele permanece da mesma maneira, ele não muda. Deus não faz nada com o seu físico, ou seja, com o seu homem exterior. Você é quem tem que buscar a transformação. Você é que tem que fazer alguma coisa com o homem exterior. Você deve descobrir o que Deus quer que você faça com o seu homem exterior. Então a Bíblia, a palavra de Deus, ele tem orientação que nos leva a mudar certo comportamento. Quando você é transformado no seu homem interior, se você praticava adultério, então você irá procurar não praticar mais. Se você furtava, você irá procurar não furtar mais, porque você tem dentro de você a partícula de Deus. Mas você deve desejar e buscar essa mudança. Deus faz alguma coisa com o homem interior. Deus faz do homem interior um novo homem, ou seja, uma nova criatura, nascida, reprogramada, recriada de novo em Cristo Jesus. Uma nova criatura é uma nova criação de Deus. Você passa a viver uma vida revestida, pois o seu homem interior foi impactado pela presença do Espírito de Deus. É o seu homem interior que nasce de novo. Ele se torna uma nova criatura. O seu homem exterior continua da mesma maneira. Algumas pessoas irão observar que existe certa mudança no seu próprio comportamento, porque você irá ser direcionado ou guiado pelo Espírito de Deus. Mas até isso, existe certa coisas que tem que ser realizado por você.
Se você tem vício, você precisa abandonar o vício. Se você praticava adultério, você precisa abandonar o adultério. O Senhor Jesus jamais irá chegar e tomar um cigarro da tua mão ou um copo de cerveja da tua mão, porque você tem livre arbítrio em escolher o certo e o errado. Ele fez você nascer de novo. O renascimento novamente aconteceu dentro do teu próprio espírito, mas o seu corpo natural, o seu corpo físico, ele continua da mesma maneira, amado. A Bíblia diz: o vosso espírito, alma e corpo seja conservado íntegros e irrepreensível na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui primeiro trata do espírito, diz que o espírito, depois fala que é a alma e depois fala sobre o corpo. Todos, tanto o espírito, alma e corpo, ele necessita ser impactado com a presença de Deus. Então, nessa passagem das Escrituras, Paulo começa tratando mais intimamente a parte mais interior do homem, o coração do ser humano, falando sobre a necessidade do espírito humano ser transformado. Só depois chega a tratar do exterior. Ainda assim, muitas pessoas citam de forma equivocada este versículo. Ele diz corpo, alma e espírito. O apóstolo primeiro começa a tratar do espírito, depois ele trata da alma, depois, por final, ele trata do corpo. Alguns pregadores querem que você transforme primeiro o seu corpo. Algumas pessoas estão preocupadas com a sua aparência. Eles querem mudar a sua maneira de vestir, a sua maneira de portar. Eles querem arrancar o brinco, a bijuteria, a maquiagem de você, em vez de tratar o seu próprio espírito. É necessário você nascer, o seu espírito humano ser recriado novamente, para que a sua alma tenha uma transformação e para que seu próprio corpo, para que sua própria vida venha refletir essa transformação. Alguns pregadores dizem, portanto, corpo, alma e espírito, porque eles colocam o corpo primeiro, porque eles são mais conscientes do corpo do que o espírito. Eles só enxergam a sua maneira física, eles não enxergam a sua alma, eles não enxergam seu interior. São pessoas que ainda não receberam a transformação e querem transformar vidas, sendo eles mesmos que necessitam de serem transformados, pois são seres naturais. As coisas naturais significam mais para eles do que as coisas espirituais. Então, coloca em primeiro lugar as coisas físicas. Algumas vezes somos mais conscientes da mente porque vivemos mais no reino mental. Contudo, o homem é um ser espiritual. Um homem é a própria essência de Deus. Deus soprou na sua narina o fôlego de vida, e esse fôlego de vida é o espírito humano que habita dentro de você. Nós precisamos ser conscientes de que somos seres espirituais. Precisamos ser conscientes de que temos um espírito habitando na nossa alma e que esta alma precisa de um corpo. As coisas espirituais se tornam mais reais para nós à medida que nós tornamos mais conscientes do Espírito, de que somos seres espirituais. Se vamos ser guiados pelo Espírito de Deus, devemos nos tornar mais conscientes da própria presença do Espírito que habita dentro de nós, dentro do nosso interior. Ou então
perdemos muitas coisas, amado. O Espírito de Deus nos conduz por meio do nosso próprio Espírito. Ele não nos conduz por meio do nosso corpo. Ele não nos conduz por meio do nosso intelecto, ou seja, por meio da nossa alma. Ele nos conduz por meio do nosso Espírito. Então coloque o Espírito em primeiro lugar. Seja mais consciente do Espírito, mais consciente do homem interior. Perceba que você é um ser espiritual e que se tornou uma nova criatura, recriada, reprogramada pela própria essência de Deus, pela própria presença de Deus. Deus recriou você por meio de Cristo Jesus. Isto irá ajudá-lo a crescer espiritualmente. Amados irmãos, se vocês se tornarem conscientes disso, então Deus estará pronto para te transformar, te conduzir numa vida abundante, numa vida revestida pela graça, pela misericórdia. Deus quer fazer de você ser uma bênção para abençoar outras vidas que necessitam de libertação. Deus está ao seu lado por meio do seu Espírito Santo. Deus quer dar testemunho ao teu espírito que você é filho de Deus. Se o Espírito de Deus habita dentro de você, então você é filho de Deus. O Espírito do homem, amado, é a lâmpada de Deus. É por meio do teu Espírito, desse Espírito humano, que Deus dá testemunho ao teu próprio Espírito, que você é filho de Deus. Deus usa o Espírito Santo para testificar ao teu Espírito. Ele diz: ei, você é um ser espiritual. Ei, você precisa da presença de Deus. Eu estou aqui como sendo consolador, como sendo o outro ajudador que Jesus prometeu que enviaria. Eu sou a presença de Deus habitando dentro do teu espírito. Eu estou dando testemunho para você de que você é filho de Deus. Eu quero te guiar toda a jornada, todo o caminho, levando você durante a sua peregrinação aqui na terra a conhecer o Pai, o Filho e a conhecer a mim mesmo, pois eu sou o Espírito Divino, o Espírito de Deus, o Espírito Santo, o Consolador amado, aquele que revela a presença do Pai, que revela a presença do Filho. Então vem me conhecer. Conhecendo a mim, eu estarei dando testemunho a você. Então você viverá uma vida abundante. Este, amado, é mais um pedacinho do maná dos céus que eu trago nesse dia de hoje. Que o Senhor ilumine a vossa mente e vos conceda a paz. Pai Celestial, em o nome do Senhor Jesus, eis-me aqui, Pai, orando por todos os ouvintes do pedacinho do maná dos céus, a todos aqueles que se tornaram missionário do pedacinho do maná dos céus, a todos aqueles que têm me acompanhado pela El Shaddai Vida, pela web rádio WS, pela programação do Adonai FM 106.1, Pai. E a todos que têm me acompanhado pela página do Facebook, do Telegram, também do grupo do WhatsApp e também pelo YouTube, Pai. Eu oro pedindo que o Senhor venha nos recriar, nos reprogramar, testificando ao nosso espírito que somos tabernáculo do Senhor, morada do Senhor, que somos habitação do Senhor, que somos templo do Senhor. Vem testemunhar a cada um de nós, nos guiar, nos direcionar, nos confortar, Pai, pois nós necessitamos da Tua presença, necessitamos do Teu poder, necessitamos da Tua graça, Pai. Adentre no lar desse Teu servo que se encontra enfermo, Pai. Cure, liberte da enfermidade esta irmã, Pai,
que está prestes a praticar suicídio, Pai. Repreenda este espírito de loucura. Este irmão, Pai, que perdeu o poderio de compra, descuidou, gastou mais do que ganha, Pai. Ajude ele, Senhor, a vencer os obstáculos e ajude a mim, Pai, a manter essa programação no ar, Pai. Algumas rádios necessitam, Pai, de colaboração, outras já têm a sua autossuficiência para se manter. Mas estas rádios que estão recebendo as mensagens do presbítero Gregório precisa, Senhor, de colaboração. Então eu te peço, ajuda-me, Senhor, para ajudar outras vidas a ser liberta, a ser recriada, reprogramada, a ter um novo encontro contigo, um novo nascimento, a nascer do Espírito, a ser guiado pelo teu Espírito. Este é o meu pedido, Pai. Em o nome do Senhor Jesus, eu te louvo e te glorifico. Amém e amém.